Vamos falar sobre a classificação PQCDSM. Classificação PQCDSM é uma classificação preventiva de máquinas que visa a você definir preventivamente qual que é a sua máquina mais importante do seu processo, que pode, se gerar uma falha ou uma quebra, impactar na entrega da produção da planta, até as máquinas menos importantes do processo. Caso gere alguma quebra, ela não irá impactar tanto assim a entrega de produção da planta. Em que tipo de cenários é feita essa classificação PQCDSM? Geralmente ela é feita, implementada em empresas onde o nível de quebras, de falhas de equipamento, eles são muito baixos. Assim, você classifica essas máquinas preventivamente com o intuito de você trabalhar nas máquinas mais importantes preventivamente, porque se elas quebrarem, elas podem ter um impacto maior para a organização. Como é feita essa classificação? Nós temos uma tabela onde a gente valida, verifica, dar notas, dar pesos para cada requisito de produção, qualidade, custos, entrega, segurança e máquina. No requisito produção, a gente avalia qual é o uso da máquina, se ela é utilizada em 1, 2 ou 3 turnos, qual que é a possibilidade de backup daquela máquina, daquele equipamento, qual é o nível de OE daquele equipamento, se ele tem uma eficiência global do equipamento acima de 75% ou acima de 90% ou 91%. A gente avalia o impacto daquele equipamento na planta, né? Se aquela máquina ela vier ter uma quebra, ela fecha a planta, ou a gente vai ter uma perda de produção, ou se ela quebrar, ela não vai ter nenhum impacto para a organização. No que de qualidade? A gente avalia, né, os tipos de reclamações que aquela máquina pode gerar. As reclamações daquela máquina, se ela gerar algum defeito, eles podem ser vindos do cliente externo, cliente interno, ou ela não gera nenhuma reclamação. A detecção de defeito que aquela máquina pode gerar no produto, ela é fácil de se identificar, pode ser identificado na linha mesmo, no cheque final, as linhas de revisões, ou o defeito ele pode ser percebido apenas no cliente final. E o custo de retrabalho, né? Qual o custo, qual o impacto que aquela máquina ela pode gerar, né? Ela gerando um defeito na peça, qual é o custo que aquele retrabalho pode gerar. O C de custo, a gente identifica qual o custo da manutenção básica do equipamento, né? Tanto interno como externo. Custo da manutenção de quebra, se aquela máquina quebrar, qual o custo que a gente vai gastar para poder fazer com que ela retorne às suas atividades normais, e em relação também à perda de energia, o tanto que aquela máquina ela está gerando de perdas de energia para a planta. Outro ponto é entrega, né? Qual que é o tamanho de cobertura, o tamanho de estoque que aquela máquina, que aquela área tem. Eu tenho estoque que dá apenas para um dia. Não, eu tenho estoque que dá para 1 até 15 dias. Ou eu não tenho nenhum estoque. Eu verifico também o S de segurança, né? Qual o risco de segurança que aquela máquina ela pode gerar para o colaborador, caso ela
ela venha a ter uma falha, ela venha a ter uma quebra, e qual o impacto para o meio ambiente que aquela máquina ela vai gerar caso ela tenha uma quebra. E por fim, também muito importante, qual o tempo de uso daquele equipamento. Ele é um equipamento que tem mais de 20 anos, vai ter uma pontuação maior. O equipamento que está entre 10 e 19 anos, o equipamento menos de 10 anos. Ao final que a gente dá todas essas pontuações, né, de acordo por máquina, a gente soma, né, o total de pontuação, onde aquela máquina que gerar mais pontos é em tese a máquina que, se ela estragar, se ela ter alguma falha, algum defeito, ela pode impactar muito a minha organização, e aquela que der menos ponto é uma máquina que, se ela quebrar, ela não vai gerar grandes impactos sim para a organização. A partir do momento que a gente pega essa pontuação, nós classificamos essas máquinas de acordo com A, B e C, onde eu tenho um critério que 5% total de máquinas da planta ou da unidade, eles têm que ser máquina A, 20% máquina A, 35% B e 40% C. Assim, a classificação preventiva de máquinas PQS-DSM, após nós coletarmos todos esses dados e definirmos quais são as máquinas principais do processo, nós atuamos de maneira preventiva através do calendário AM, através das inspeções feitas pela manutenção profissional nas máquinas que possam gerar maior impacto caso elas venham a quebrar. Assim, a gente vai tratando e monitorando esses equipamentos para que ele não gere nenhuma falha por falta de condição de base, e vamos expandindo as ações para os demais equipamentos com o intuito de que possamos assegurar que esse processo seja mais robusto e tenha cada vez menos falhas, cada vez menos quebras.